De volta com o dia a dia rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil para a Conversa Franca. Converso agora com o diretor executivo do Instituto Escolhas, o Sérgio Leitão. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu caro. Sérgio, vocês estão trabalhando na criação de uma política nacional de agricultura urbana para ajudar no combate à fome. Explica para mim que projeto é esse, que ideias. É um projeto para a gente reconhecer uma realidade que é pouco discutida e conhecida no Brasil, de que a agricultura urbana emprega muita gente e pode gerar alimento barato e muito mais perto de onde as pessoas moram, né, do que a gente poderia imaginar. Só para dar um dado, para começar a conversa franca aqui, a agricultura urbana em 7 regiões metropolitanas do Brasil emprega 285 mil pessoas. Isso é mais do que emprega a indústria automobilística no Brasil, que está empregando hoje aí por volta de 100 mil. E o potencial é imenso para a gente fazer crescer. O que é que precisa? Do mesmo jeito que se faz para o agro, que a gente entende como rural, a gente precisa entender que nas cidades existe um imenso potencial. Um estudo do Instituto Escolhas mostrou que na cidade de São Paulo e na sua região metropolitana, nós temos espaço para produzir legumes e verduras, eu vou repetir com calma, para 20 milhões de pessoas, ou seja, toda a população da região metropolitana de São Paulo. Sérgio, nós já temos alguns projetos, eu mesmo já conversei com algumas pessoas que produzem em áreas dentro da cidade de São Paulo, seja em prédios dentro da área urbana, seja em áreas de periferia ou em comunidades. De que forma se faria um aumento substancial da área? Utilizando, por exemplo, que terrenos? Áreas que estão obsoletas, de que forma? Os terrenos nesse estudo, para a gente mostrar que existe esse potencial em São Paulo, a gente mapeou. Então, nós fizemos aqui o cálculo. Você precisa, e os terrenos existem, de 60 mil hectares na região metropolitana para fazer essa produção, para atender 20 milhões de pessoas. Fizemos o mesmo estudo para Belém. Em Belém, em 300 hectares, você tem um potencial para abastecer toda a população da capital paraense. Estamos falando aí de 1,5 milhão de pessoas. O que a gente precisa fazer? Liberar aquilo que já se faz para o agricultor do campo, para esse agricultor da cidade, porque se ele vai pedir a famosa DAP, que é a Declaração de Aptidão como Produtor Rural, na hora que ele dá o endereço, não, tá louco, você não produz, isso aqui é cidade. Então precisa mudar esta visão de que quem mora na cidade, seja produzindo num terreno, seja produzindo até em telhados dos prédios ou aquelas fazendas de prateleira que já existem aqui na cidade de São Paulo, a Fazenda Cuba é uma delas, né? Precisa receber o mesmo aporte de apoio, subsídios, crédito, assistência técnica que o homem do campo já recebe. Ok, eu estou com um tempo meio curto hoje, mas eu tenho mais uma pergunta para você. E de que forma isso seria feito? Mudando a legislação, criando uma legislação específica e outra, a utilização dessas áreas deveria ser feita pelos proprietários ou em forma de arrendamento? Tudo isso ficaria descrito num memorial ou num contrato de manejo? Como é que é o pensamento? É quase que eu vou lhe chamar para você escrever a política, porque você está tomando até o meu lugar, vou te acusar de concorrência desleal. É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, o governo precisa, por instruções normativas, não precisa mexer na lei e dizer o seguinte, olha, produtor rural é quem produz comida. Se ele está morando no campo ou dentro da cidade de São Paulo, pouco importa. E as modalidades de se fazer isso, seja pelo arrendamento nas propriedades, ou como se faz aqui em São Paulo, por exemplo, que é muito comum na região mais afastada do centro da cidade, ela funciona, a agricultura usa aqueles terrenos debaixo dos leões de energia, que são terrenos onde não se pode construir. Então nós temos os terrenos em todas as capitais brasileiras, é um benefício para as mulheres, que são uma mão de obra que permite fazer a conjugação do trabalho doméstico, cuidar dos filhos e cuidar também das hortas. Portanto, é um potencial imenso que o novo governo Lula precisa dar a dimensão de uma política nacional
porque os resultados do Instituto Escolhas, dos estudos mostram, né? Se você consegue abastecer toda a população da cidade de São Paulo, é 20 milhões de pessoas, são 20 milhões de bocas, né? Isso dá o resultado de que essa agricultura urbana merece o apoio que a agricultura no campo já tem. Muito bem. Para quem quiser mais informações sobre o projeto, qual é o endereço de internet, Sérgio? www.escolhas.org. Olha, o tempo esgotou, já agradeço a sua participação, mas vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 irmãos que moram em Londrina e um deles mora lá perto do Estádio do Café e do Autódromo. E toda vez que eu vou lá, tem uma gleba grande lá que pega, acho que uns 500 metros por 500 metros, eu não sei. Mas é uma gleba que ficou encravada no meio do bairro. Cada vez que eu vou lá tem uma coisa plantada. Às vezes tem milho, às vezes tem soja, não sei como é que funciona, mas aí haveria um incentivo maior para que essas coisas acontecessem. Então é isso. Exatamente. É comida mais barata e produzida ao lado de quem precisa dela para fazer a alimentação diária. Forte abraço, Sérgio. Obrigado pela participação. Para você também, meu caro.